Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lamarck aqui na área mais uma vez. Então pessoal, nós estamos aí chegando às nossas aulas finais, entrando aqui no regime civil militar 1964, 1985. Não deixe de escrever, ative as notificações, o sininho e bora lá para mais uma aula. Bom, para a gente entender o regime civil militar, a gente inicia aqui com a imagem até então impactante, né, que é o pau de arara, que era um instrumento de tortura utilizado durante o período. Bom, a gente tem que entender também que a intervenção que foi feita na constitucionalização brasileira, ou seja, na Constituição do Brasil, que foi feita a partir de cima para baixo, está relacionado a contextos internacionais. Então a história é feita de contexto. E o contexto, novamente, que a gente tem que tratar aqui é a Guerra Fria. O que a gente tem? A gente tem um medo muito grande de uma revolução cubana chegasse no território brasileiro. A gente tinha um medo muito grande de uma possível China se estabelecer no território brasileiro. Tudo isso associado ao medo, ao temor comunista. Então, se o Brasil for perdido, não será uma outra Cuba, mas outra China em nosso hemisfério ocidental. Né? Então, o Lincoln Gordon é secretário de Estado-Geral americano, e ele vai afirmar isso aí, que era um temor muito grande, a gente está perdendo o Brasil por causa da questão comunista. Né? E aí, gente, a gente tem que entender que toda a construção do regime civil militar, da ditadura militar no Brasil, está associado ao governo lá de João Goulart, ou seja, a gente tem alguns elementos que explicam, né, sem explicar, mas existem elementos que explicam o que levou a essa intervenção. Primeiro que é a crise política, desde a saída do Jânio Quadros, né, o vice do Jânio Quadros era o João Goulart, é um cara que sempre esteve ali ligado aos sindicatos, né, há um temor muito grande dele ser um cara declaradamente comunista, e ele esteve na China, né, no governo do Jânio Quadros, por exemplo, anteriormente houve a condecoração do Che Guevara. Né? Então, setores conservadores não viam com bons olhos. Primeiro, o governo do Jânio Quadros da forma com que estava. Depois, a posse de João Goulart, né? A posse de João foi uma posse negociada. Ele havia proposto as tais reformas de base, né, que atacariam alguns setores da sociedade brasileira. E isso fez com que os militares, a ala conservadora da elite brasileira, que o Brasil, podemos falar assim, que o Brasil já tinha uma elite naquele cenário, elas vão mobilizar contra essas reformas de base. Então, a partir daí, a gente tem uma construção de elementos que, primeiro, era um medo comunista, segundo, essas reformas de base, que seriam reformas essenciais, estruturais na sociedade brasileira. E a gente vai ter, por exemplo, organização de movimentos, por exemplo, aqui a UNE, né, que se manifestou muito a favor dessas reformas de base, as ligas camponesas, né, que também defenderam tanto essas reformas, principalmente o que? A reforma agrária, outros movimentos também, né, ligados à Igreja Católica. Inclusive esses movimentos aqui, eles serão em todo momento que eles vão ser silenciados, porque o regime que se constrói, eles acabam perseguindo, reprimindo qualquer tipo de oposição. Então, a partir dali, a partir do momento que a gente chama isso aqui de golpe civil-militar ou ditadura civil-militar, a gente tem que sempre entender que é apoiado pelos militares, sim, mas existe uma sociedade civil que apoia. E quem que é essa sociedade civil? Membros do partido da UDN, né, que era o principal canalizador de críticas do governo João Goulart. A gente tem a elite brasileira, a burguesia brasileira, que se constitui uma burguesia conservadora, né, que defende ali a sua moral e os bons costumes. Então a gente fala que é uma intervenção civil militar. Provisoriamente, quem vai assumir o poder vai ser o presidente da Câmara, né, que foi o Ranieri Mazzilli. Ele assina interinamente até que o Comando Supremo Revolucionário do Exército ele ali consiga ter condições, né, o chamado triunvirato das Forças Armadas, ter condições de escolher
um novo presidente. E aí a primeira coisa que foi feita lá em 1º de abril vai ser o ato institucional. Então aqui é um ponto extremamente importante para a gente começar a entender o que eram esses atos institucionais. Era um conjunto de leis, né, que são construídas de cima para baixo pelos militares, né, sem ter a votação, a participação ou a aprovação tanto do Congresso como da população. Ou seja, é um mecanismo ditatorial de controle de poder do Estado. Então é uma coisa que é criada de cima para baixo e imposta à sociedade. Então a gente tem o ato número 1, 2, 3, 4, 5, né? A gente teve até outros atos institucionais, mas o mais importante é a gente falar desses 5 atos aí. Outro ponto importante é que existia essa história da política da boa vizinhança dos Estados Unidos com o Brasil, a famosa Operação Brother Sun, que era uma operação caso houvesse uma resistência por parte dos comunistas aqui no Brasil, por parte do governo de João Goulart. O governo americano havia ali cedido destroyers com tanques, com porta-aviões e tal, né, para caso houvesse essa resistência. Mas o que a gente vai observar é que não há resistência, né? João Goulart, quando recebe lá o ultimato, ele simplesmente vai descer para o Uruguai e vai ficar por lá. Mais tarde eles vão até tentar retomar o poder, mas acaba, né, não conseguindo por meio ali da frente ampla que nós falaremos mais tarde. Então o AI-1, gente, ele vai estabelecer basicamente o quê? Eleições indiretas para presidente, né? Ele demitiu os funcionários públicos, né? Cassou mandatos de opositores ao regime, né? Prisões também, e estabeleceu a eleição indireta. Então o general Humberto de Alencar Castelo Branco, né, que a gente vai utilizar mais essa expressão, Humberto Alencar de Castelo Branco, ele acaba assumindo a presidência do Brasil. E a partir dali, né, ele, juntamente com o alto comando do escalão das Forças Armadas, eles estabeleceram um regime de exceção. Por exemplo, claro que a gente vai ter resistência aos primeiros momentos desse governo. Por exemplo, a Central Geral dos Trabalhadores, a UNE, os próprios CPCs, né, os Centros Populares de Cultura, as ligas camponesas, que eram aqueles que defendiam as reformas de base. A gente vai ver que esses grupos aqui eles serão perseguidos, eles vão desaparecendo gradativamente. A UNE, por exemplo, né, ela vai perder força justamente por causa das perseguições. E aqui a gente tem os órgãos que defendiam a instituição desse regime, o IPES, o IBAD, né, o MAC, eram movimentos que defendiam a instituição desse regime. Então entenda que existiam os grupos contra, existiam os grupos que eram de fato ali a favor. Outro ponto interessante é lembrar quem era Castelo Branco, né? Castelo Branco é um cara que vem da Escola Superior de Guerra, né? Castelo Branco, no seu passado, né, esteve ligado aí à criação dessa escola. É um cara que a gente chama da Sorbonne, porque dentro das Forças Armadas a gente não tinha uma coesão. Isso é muito importante. Existiu o que a gente chama de ala moderada, né, por assim dizer, né, que é a ala Sorbonne. E existia a ala que era radical, radical mesmo, né, sem muita ligação com os Estados Unidos e no ferro e fogo. Essa ala, né, que representa o Castelo Branco, também chamado de grupo castelista, eles tinham algo em comum, como um todo, né, que era perseguir e combater o comunismo. E estabelecer uma democracia ao olhar dos militares. Entenda isso. Tá? É criar uma democracia ao olhar dos militares. E desarticular qualquer tipo de oposição. Essa é a função deles. Qualquer tipo de oposição, ela será desarticulada. E aí a gente vai perceber que haverá também mais tarde uma desumanização daqueles que são opositores, com a perseguição, as torturas que serão costumeiros nesses regimes. Aqui, para que a gente tenha mecanismos de entender todo o regime, foi criado o SNI, que é o Serviço Nacional de Informação, que é o órgão responsável para quê? Para reprimir, mas também de buscar informações. Tá? Então, nesse primeiro momento, o que a gente tem? Prisões arbitrárias, perseguições políticas, a gente tem torturas, né? E nesse primeiro momento ainda, então muito importante, ainda existia o habeas corpus. Como assim, professor?
Porque a partir do AI-5, o habeas corpus ele vai ser sucumbido, né? Ele vai parar de existir. Então você vai ser julgado preso. Então, por exemplo, quem assistiu Ainda Estou Aqui vai entender lá que não houve ali uma possibilidade de ser ele ser julgado fora da prisão. E aí essas perseguições vão acontecer de forma muito arbitrária. Olha lá, nomes importantes que serão caçados nesse primeiro momento. O João Goulart, Jânio Quadros, Miguel Arraes, o Brizola, Luiz Carlos Prestes, né? Todos esses nomes aqui, ó, foram caçados nesse primeiro momento. Bom, vieram, né? Os anos passam, 64, 65, 66, aí o governo, né, baixa o AI-2 porque houve a vitória da oposição ao governo em alguns estados, no caso do Rio de Janeiro e Minas Gerais. O governo, então, estabelece o ato número 2 para ter maior controle político nos estados. E o que o ato número 2 coloca? Primeiro, ele extingue os partidos, inclusive já caiu isso no Enem, né, que era uma imagem dos partidos políticos escrito embaixo assim, ó, finados. Beleza? Então, a extinção dos partidos vai dar brecha para criar 2 partidos a partir do AI-2 e depois com consentimento lá e aprovação do AI-3, que é o Arena e o MDB. Então, o que é a Arena? A Arena, a Aliança Renovadora Nacional, era o partido do governo, o partido da situação. Tá? Então, esses caras tinham nesse grupo aí, por exemplo, ainda vestígios de gente da UDN, né? O próprio Adhemar de Barros, né? Do PSD, do PSP estava aí. Do outro lado você vai ter o MDB, que é o Movimento Democrático Brasileiro, só que era um partido de uma oposição que era calada, era uma oposição que era consentida. Então você não podia fazer uma oposição muito efusiva ao governo porque você estava indo contra as normas que foram então estabelecidas. Então é o que? Era o tempo do que se dizia, né? Existia o partido do sim e o partido, né, do sim senhor. Então era uma oposição que não podia fazer tanta oposição assim. Então eram esses 2 partidos aí que existiam. Isso é o que a gente chama de bipartidarismo a partir do ato número 2. Agora, pensando em questões econômicas, né, uma das pautas importantes aqui do governo Castelo Branco era também voltar ao crescimento econômico brasileiro. Então, o que ele tinha que fazer? Conter a inflação, que estava muito alta, e aí ele lança o plano de ação econômica do governo, que tem como fundamento a abertura para o capital externo, né? Aquilo muito que Dutra fez. Né? Vai lá na aula sobre o Dutra, sobre a República Democrática no Brasil, de 46 até 64, e que ele vai promover essa abertura comercial. As empresas multinacionais vão estabelecer no Brasil, em contrapartida, as nossas empresas privadas elas vão sucumbindo gradativamente. Né? Tinha como função ali reduzir os gastos públicos, segurar os salários ali, né? E mais tarde tentar reajustar esses salários, mas esses reajustes nunca acompanhavam a inflação. E um dos pontos interessantes aqui vai ser a criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Aqui é um ponto extremamente interessante e importante que foi criado aqui nesse governo. Bom, o que a gente vai observar? Que esse PAEG, ele acaba promovendo o quê? Uma restrição de crédito nacional, ele vai promover um arroxo salarial muito grande, né? A gente observa que lá no governo JK houve ali uma restrição de empréstimo junto ao FMI, principalmente por causa dessas transições que o Brasil vivia. Só que desse momento o FMI está totalmente ligado ao governo brasileiro, porque o FMI está ligado ao governo norte-americano. Então o que era bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil, ou vice-versa. E aí a gente vai perceber que a gente aumentará muito grande o fosso salarial do Brasil, e esse fosso ele se dá principalmente porque haverá muita concentração de renda. Sim, a gente terá muita concentração de renda. Bom, os atos seguintes, número 3, né, eleição direta para governadores e prefeitos nas cidades consideradas de segurança nacional.
algumas cidades que ainda resistiam ao governo, houve a necessidade de intervenção e eleições diretas para essas cidades ou mesmo estados. O ato número 4, ele vai convocar o Congresso para aprovar uma Constituição, aprovar e não votar a Constituição. É importante isso. Quer dizer que uma Constituição foi criada e para simular, estabelecer um ar democrático, o Congresso ele foi lá simplesmente para aprovar essa Carta Constitucional. Então entenda que, como nós já dissemos, outorgar é diferente de promulgar. Outorgar impõe-se uma Constituição de cima para baixo. Promulgar uma Constituição é quando você passa por um processo de votação, estabelece ali uma votação e coloca-se pontos, tira-se pontos que não fazem parte ou não são necessários. Então essa Constituição, a Constituição de 67, o que ela estabeleceu de interessante? Aumentar o poder de quem? Lá do Executivo. Quem que é o Executivo? O Executivo é o presidente. E olha aqui, limitar a autonomia dos estados. Estabeleceu-se também lei de imprensa, lei de segurança nacional, ou seja, para aumentar ainda mais o rigor e o controle da sociedade. Qual que era a função disso? Acabar com os inimigos chamados inimigos internos. Bom, esse governo de Castelo Branco, ele acaba sendo estendido mesmo que contra gosto dele, porque não conseguiram ainda estabelecer uma sucessão muito clara. A questão é que a gente fala que o grupo castelista, ou seja, os moderados, a Sorbonne, eles não conseguem fazer um sucessor. E quem será o sucessor de Castelo Branco acaba sendo um nome da linha dura. E esse nome se chamará Arthur da Costa e Silva, representando aí uma nova virada no movimento, porque o que se esperava é que as eleições que aconteceriam em 66 seriam eleições que retornariam o pleito político. Pessoas importantes, vou pegar o exemplo do Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda, ele, na concepção dele, ele iria concorrer a essa eleição. O próprio JK, na concepção dele, concorreria ele a essa eleição. Só que a gente vai perceber que não. Os militares eles não vão devolver esse poder para a sociedade civil. Eles vão permanecer no poder. E aí a indicação do Costa e Silva, que representa essa ala mais radical, vai causar ainda mais protestos. E a gente tem protestos estudantis, criação da frente ampla, que vai ser ali uma tentativa desses caras, como o Lacerda, que era um opositor a JK, que era o Lacerda opositor a João Goulart, os caras se uniram com o intuito de tentar derrubar o governo, mas é fracassado. Então, eles entenderam que eles enfiaram em um estado que era diferente daquele que eles imaginaram, daquele que eles desenharam lá em 64. Já se passaram 2 anos, então todo mundo pensou, haveria então uma nova eleição? Não houve da forma com que eles imaginavam. E aí a gente tem um governo que vai promover uma série de alterações no seu quadro, por exemplo, demissão de todos os civis e deixando apenas Delfim Neto e Hélio Beltrão, que é da Fazenda e Planejamento. Ele tinha ali um projeto arrojado de promover esse crescimento, mas sem inflação. Como queria fazer isso, Crédito bancário, ampliando, aumentando a nossa dívida. Salários nunca conseguiam acompanhar o ritmo da inflação e a gente tem uma euforia inicial com uma queda na inflação, um crescimento que é até então significativo, a gente vai ver isso lá em 68, uma queda brusca aqui da inflação, mas esse salário mínimo ele nunca foi reajustado a partir da inflação. Pontos importantes do governo aqui vai ser a morte do Edson Luiz em um movimento que estava acontecendo na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os estudantes ali manifestavam contra a questão da alimentação, do restaurante Calabouço. Porém, a polícia
reprimiu fortemente esses alunos, esses discentes que lá estavam, e acabou deferindo um tiro que matou o Edson Luiz, de 16 anos de idade. Isso vai causar uma comoção muito grande, né? Por causa da morte desse aluno, levando a população, inclusive, a ter um velório extremamente lotado, né? E isso, lá começou a seguinte frase nesse luto: a luta começou. A partir do velório do Edson Luiz, né, 50 mil pessoas participando ali, a gente vai ter início de um movimento que vai ser extremamente importante, que será a passeata dos 100 mil. Então, a passeata dos 100 mil é um ato de protesto ali contra o regime. A passeata dos 100 mil, ela representa ali um auge, um ápice nesse movimento contrário ao regime. Bom, como que o governo ele vai ter que tratar isso aí? Com repressão muito grande, né? A gente vai ter greves em Contagem, greves em Osasco contra a situação econômica dos trabalhadores, e a gente vai ter um episódio que é muito importante, que foi o discurso do deputado do MDB, Márcio Moreira Alves. O que ele fez no ano de 68? Ele vai fazer um discurso chamando a população a não participar dos atos do 7 de setembro. Ele queria chamar a população para boicotar o 7 de setembro e não dar palco para os militares. Então, associado à morte do Edson Luiz, a passeata dos 100 mil, a esse discurso, o governo Costa e Silva, ele acaba promovendo um dos atos mais duros dentro do regime civil-militar, que vai ser a instituição, né, do ato número 5. Então, esses militares acusam o ato do Márcio Moreira com atentado à ordem democrática, ou seja, ele está lutando, promovendo uma ação contra o governo. Aí o governo vai pedir a sua cassação, o Congresso rejeita, porém o Márcio Moreira ele vai ter que exilar-se, e aí o governo vai baixar o ato número 5. E aí o ato número 5, né, com Costa e Silva, vai representar ali o pior momento da ditadura militar. E a gente chama, né, de o ano que não terminou, 1968, não só porque existe a instituição do AI-5, mas pegando Zueni Ventura no seu livro, né, 1968, o ano que não terminou, porque aqui a gente vai ter o momento em que esse ato ele é o principal instrumento de repressão, os poderes do presidente eles aumentam, pode fechar o Congresso sem consultar ninguém, cassar mandatos, demitir juízes, suspender garantias, legislar por decretos, né, decretar estado de sítio e mais. O habeas corpus, em vários momentos, ele pode ser suspenso. O governo ele pode negar o pedido de habeas corpus. Tá? Então muitos falam, né, golpe dentro do golpe. Porém, o Costa e Silva ele sofre um derrame cerebral, ele não consegue ali finalizar o seu mandato, e aí ele acaba sendo mais tarde substituído pelo Garrastazu Médici. Bom, eu vou parar por aqui, né? Eu vou estabelecer em um outro momento, em outro vídeo, dar continuidade a essa aula, porque aqui a gente tem muita informação para passar para vocês. Gente, não deixa de curtir, não deixa de se inscrever, compartilha, por favor, vamos engajar, vamos fazer esse canal crescer. Muito obrigado e até a próxima aula.